O Senhor é. E a Bíblia diz que Ele é soberano, maravilhoso, todo-poderoso, mas tem uns salmos que diz o que Ele precisa ser para nós. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia mais uma vez aqui neste dia. Eu sou Simone Albino e todos os dias eu trago reflexões da palavra de Deus, reflexões simples, breves, mas para que seja a Bíblia pura, sem mistura, para edificar a sua fé e aproximar o seu coração de Deus. Então, se essas são coisas que você tem desejado e percebido que a sua alma tem precisado disso, já se inscreve no nosso canal, ative as notificações para que você receba os lembretes. Eu tenho postado vídeos de segunda a sexta-feira, às 5:30 da tarde. E então, nesses dias, eu estou aqui para compartilhar com você da palavra de Deus e juntas nós crescemos no conhecimento das Escrituras, que é o que realmente fortalece a nossa fé e a nossa caminhada com Cristo. Hoje eu quero meditar com você em um salmo muito conhecido, Salmo 23. Eu tenho certeza que muitos de nós já até sabem ele de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, ele é bem conhecido, fácil de decorar, pois é pequeno e tem uma promessa que particularmente nós gostamos bastante: viver a provisão de Deus, viver o nada nos faltará. Mas a sua simplicidade não deve ser interpretada com superficialidade. Por isso hoje nós vamos refletir na profundidade que esse versículo carrega. Este versículo ele começa dizendo o Senhor. Então, antes de nós vivermos o nada me faltará, nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus e assim dar a Ele a devida honra. Depois diz, é o meu pastor. Tê-lo como seu pastor quer dizer que você se rende ao seu cuidado. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas, nós nos submetemos aos cuidados do nosso Deus, como as ovelhas se submetem ao cuidado do seu pastor. E como que um pastor, ele cuida das suas ovelhas? Como que nos tempos bíblicos um pastor, ele cuidava das suas ovelhas? É importante nós refletirmos sobre isso. Se o Senhor é o nosso pastor, como que um pastor cuida das suas ovelhas? Nos tempos bíblicos, o pastor, ele se dedicava totalmente às suas ovelhas. Ele precisava conduzir o rebanho a pastos e a águas. Ele precisava defender as suas ovelhas dos predadores, como o leão, como o urso. O pastor, ele tratava das feridas das ovelhas. O pastor e a ovelha, elas desenvolviam um vínculo tão forte que elas aprendiam a reconhecer o pastor, o seu pastor, simplesmente pela sua voz. Ainda que houvesse muitos rebanhos em um mesmo ambiente, cada ovelha reconhecia a voz do seu pastor. Tamanho era o vínculo e o relacionamento que a ovelha tinha com o seu pastor. O pastor também tinha algumas ferramentas que eram essenciais no cuidado com as suas ovelhas. Uma delas era o cajado, usado para guiar as ovelhas e puxar aquelas que estavam caindo ou desviando do caminho. O pastor também levava consigo uma vara, que era um pedaço de madeira bem resistente, com uma pedra na ponta, utilizado para espantar os animais selvagens e para defender o seu rebanho. O pastor também se preocupava em ter um aprisco, um lugar cercado com muros altos e espinheiros para proteger as ovelhas, até mesmo durante a noite. Quando o pastor não estava ali junto das ovelhas, ele cuidava de que elas estivessem em um lugar onde estivessem protegidas. O pastor também, ele tinha um conhecimento individual. O pastor conhecia cada ovelha
pelo nome e cuidava de perto das mais vulneráveis. Como o autor deste salmo foi Davi, um hábil entendedor da arte de cuidar das ovelhas, nós vemos essas citações no decorrer de todo o Salmo 23. E ao dizer que o Senhor era o seu pastor, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo, porque ele sabia muito bem como devia ser a postura de uma ovelha e como era segura, como era tranquila, como era bem cuidada a ovelha que tinha um bom pastor. E o nosso Deus, ele é este bom pastor, e nós só precisamos colocá-lo como sendo o nosso pastor. Porque estar sobre os cuidados de Deus como uma ovelha a seu pastor é maravilhoso. Nós vivemos assim sobre esta condição, termos Deus, termos o Senhor como nosso pastor. E nós vivemos essas coisas com Deus. Saber que Deus está nos conduzindo, saber que é Ele quem vai estar nos provendo, é Ele quem vai estar nos protegendo, é Ele quem vai estar cuidando de nós. Nós aprendemos a reconhecer a sua voz, a desenvolver um relacionamento íntimo, profundo, dependente de Deus. O nosso pastor nos conhece pelo nome e está conosco todo o tempo. Por isso, antes de nós vivermos o nada faltará, Deus, o Senhor, Ele tem sido o nosso pastor? Ele tem sido o seu pastor? Ou você tem estado distante dele, vivendo para você mesmo, cansada, ferida, perdida? Tudo isso é um indicativo de que o Senhor não tem sido o seu pastor, porque quando o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. E nada vai te faltar não quer dizer ter tudo, mas sim não sentir falta de nada. Não sentir falta de nada porque o teu pastor tem cuidado de tudo. O que Deus está nos fazendo refletir hoje é que Ele deseja que nós não tenhamos falta de nada quando fazemos dele o nosso pastor. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. A palavra de Deus carrega tanta profundidade e às vezes nós nos acostumamos com versículos como este, onde nós lemos, onde nós conhecemos, onde nós já temos até mesmo decorado, mas quanto cuidado, quanto zelo, quanto amor o Senhor tem por nós, como assim como o salmista, nós o fazermos dele o nosso pastor. Deixe o Senhor cuidar de você, deixe o Senhor ser o pastor da sua vida, deixe o Senhor ser o pastor da sua casa, deixe o Senhor ser este que vai te proteger, que vai cuidar de você, que vai se apresentar a você de forma que você venha a cada dia aprender a ouvir a sua voz. Um relacionamento assim não vai ser apenas por um curto tempo, mas vai ser de fato pelo decorrer de toda a nossa vida. E é isso que Deus tem para nós, um relacionamento bem de perto com Ele, por toda a nossa vida. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. Amanhã nós nos encontramos aqui mais uma vez para refletirmos mais um pouquinho na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, abençoe tudo que você for fazer, abençoe os seus sonhos, seus projetos, os seus planos. Que Deus te faça ovelha do seu pasto, que Deus te faça ovelha do seu rebanho e que você o reconheça em todo o tempo, sendo o pastor da sua vida e da sua alma. Eu espero então você amanhã. Até lá!